Gestor de tráfego. Hoje você vai conhecer a história de um pequeno homem que mudou a gestão de tráfego para sempre. Ela nunca mais vai ser a mesma. E pior, ele fez isso lá de dentro da Meta e do Google, sem nenhum colaborador dessas empresas ficarem sabendo. O carinha é uma lenda. Mas eu vou começar essa história, claro, pelo começo. Certo dia, um gestor de tráfego qualquer estava para apresentar um relatório de uma campanha para um pet shop na próxima meia hora ali. E assim, se você é gestor de tráfego, você sabe que antes de apresentar um relatório, se a meta de ROAS ou de CPL não está sendo batida, a ansiedade vai lá em cima. E vamos ser sinceros, na maioria das vezes é exatamente esse o caso. E essa ansiedade acontece porque muitas vezes a sua renda depende daquele contrato. Como é que você vai pagar o aluguel se perder o contrato? Como você vai pagar as contas da sua casa? Como você vai pagar o cartão de crédito sem esse contrato? Apesar da profissão da gestão de tráfego trazer liberdade de tempo e liberdade geográfica, ela traz uma certa instabilidade financeira. E essa instabilidade pode ser pesada para a ansiedade. Mas nesses momentos, se você for um bom gestor de tráfego, com bons processos de trabalho, normalmente a reação é tentar garantir que você fez de tudo que podia para aumentar os resultados. Para que pelo menos você chegue na reunião podendo deixar claro que se a meta não foi batida, não foi sua a responsabilidade. Você testou uma quantidade imoral de anúncios, fez remarketing, você pediu variações da landing page, testou todos os públicos possíveis, interesse, lookalike, mesclou público-alvo com viajantes internacionais frequentes para ver se alcança um público de alta renda, checou para ver se o carregamento da página tá bom lá no GT Metrics, já garantiu que o índice de qualidade do anúncio tá o melhor possível, consultou a biblioteca de anúncios do MetaAds de todos os concorrentes e testou todas as ideias deles. O problema é que 99% dos gestores de tráfego deixam passar um ponto que compromete completamente a campanha. E esse foi o caso do nosso gestor de tráfego que estava anunciando para o pet shop na história que eu tô te contando. Pior que isso, os gestores de tráfego não estão nem cientes que esse ponto em específico é mais importante do que a escolha do público-alvo ou da palavra-chave. Esse ponto específico ele tem o mesmo peso que o anúncio tem para o resultado final. E esse ponto é a configuração de conversões. Se a sua configuração de conversões não se parece com algo assim, então você está prejudicando drasticamente o resultado da sua campanha. E mesmo que você consiga encontrar o melhor anúncio, melhor segmentação, a melhor landing page, você não vai chegar perto da capacidade total da sua campanha. Porque sabe o aprendizado do conjunto de anúncio da sua conversão? Então, ele vai aprender errado. E eu não sou o tipo de pessoa que faz promessas, porque eu não sei o quanto as suas campanhas vão melhorar se você corrigir isso. Mas o que eu posso é te contar o que aconteceu com as campanhas dos meus clientes. Eu presto consultoria para grandes empresas, principalmente de e-commerces e infoprodutoras que investem mais de 100k por mês em tráfego. Das 7 últimas consultorias que eu prestei antes de gravar esse vídeo, a diferença de resultado foi uma melhora de 1,5 a 5 vezes na performance com o mesmo investimento, o que significa que o ROAS multiplicou por 3 em média, ou o CPL dividiu ali por 3 em média. Às vezes chegam a ser 5 vezes de melhora no resultado. Eu também presto consultoria para agências e faço mentoria para gestores de tráfego freelancers, que trabalham com orçamentos menores. Nessas situações, a melhora do resultado foi um pouquinho mais modesta, até porque com menos investimento você não consegue alimentar tão bem o pixel com dados, mas ainda assim as melhoras são significativas. Mas, Celso, a configuração de conversão serve para medir resultado, ela não ajuda a segmentar a campanha. Medo, engano, meu querido gestor. E eu vou tomar a liberdade de mencionar a explicação do Pedro Sobral sobre as funções do Pixel. Com o Pixel, você pode fazer 3 coisas que começam com a sigla COM. A primeira é criar públicos. O Pixel te permite fazer remarketing e criar públicos de lookalike.
A segunda é otimizar performance. O pixel vai guiar o aprendizado dos seus grupos e conjuntos de anúncio, além de prover dados para o pixel no geral. E só depois disso ele vai servir para medir resultados. Isso significa que desde que como a sua conversão não está contabilizando direito, o seu remarketing está funcionando bem pior. E seu público-alvo também está bem pior do que poderia. Bem como os relatórios que você apresenta podem facilmente estar subnotificados. Vou te falar uma coisa que talvez você não saiba, gestor de tráfego. Sabia que você trabalha com aprendizado de máquina há muito tempo, só que mentiram para você. E é isso que o nosso gestor de tráfego da campanha da história do Pet Shop está ignorando. Falando nisso, vamos voltar para a história. Ele foi fazer as campanhas ali do Pet Shop e seguiu o procedimento padrão. Criou alguns criativos interessantes, validou as ideias com o dono do Pet Shop e foi subir a campanha. Na hora de subir a campanha, ele fez algumas segmentações. Um público de interesse que tenha relação com pet, pessoas casadas que não tenham filhos, entre 20 a 35 anos, que moram numa região próxima do Pet Shop, e é aqui que as coisas começam a ficar interessantes. Lá no servidor da Meta ou no servidor do Google, existe um banco de dados com todas as informações que as pessoas deixam para eles quando usam as plataformas. Sem novidade, certo? Mas assim, eu não sei se você já viu um servidor da Meta ou do Google abertos. A gente normalmente imagina que é tipo um supercomputador e que por dentro, quando você abrir ele, tem um monte de chips e placas de última tecnologia. Mas na real, não é assim. Quando você abre um servidor, você vai encontrar algo bem parecido com uma biblioteca em versão miniatura. Uma maquete de biblioteca, com um monte de pequenos bibliotecários lá dentro, correndo para lá e para cá, procurando as informações nos livros. E aí, no momento que você sobe a sua campanha, uma dessas mini pessoas que mora dentro do servidor recebe a missão de montar uma pilha de catálogos de pessoas que estejam dentro do público-alvo que você selecionou, para que depois essas pessoas possam ver os seus anúncios. Dessa vez, nessa campanha do Pet Shop, o mini bibliotecário que foi designado para o projeto foi o Rodolfinho. Ele é o nosso pequeno grande herói na hora de encontrar o público-alvo. Um público que tem interesse em pet, pessoas casadas que não tenham filhos, entre 20 a 35 anos, que moram numa região próxima do Pet Shop. Assim que o Rodolfo recebeu a missão, ele foi direto para a seção de pessoas que têm interesse em pet, buscando cumprir o primeiro requisito que a gente selecionou. Mas quando ele chega lá, ele se depara com um grande problema. Ele encontra mais da metade dos catálogos com uma faixa preta por cima e escrito em vermelho: informação secreta por causa da LGPD e do bloqueio dos cookies. Acontece que desde quando a Lei Geral de Proteção de Dados chegou na Europa, todas as plataformas começaram a se adaptar para isso no mundo todo. Nosso pequeno Rodolfinho não pôde confiar tanto nas informações que tem, mas ele é guerreiro e não desiste. Ele continua indo atrás de cumprir as outras segmentações que o gestor de tráfego escolheu. Ele pega aquela pilha de catálogo de pessoas que talvez tenham interesse em pet, talvez não, porque a informação é secreta, e começa a filtrar para encontrar as pessoas casadas que não têm filhos. O Rodolfinho sacou que a ideia aqui era que essa galera que tem duas fontes de renda e pouco custo de vida ganha bastante dinheiro e gasta bastante dinheiro com pets. Só que quando ele começa a procurar, ele vê que uma boa parte das pessoas não cadastrou nem no Facebook, nem no Instagram se estão casados. A lista de catálogos já começou prejudicada por causa das informações negadas pela Lei Geral de Proteção de Dados. E agora que nem todo mundo cadastrou se é casado, o Rodolfinho tenta dar uma filtrada ali manualmente, separando a galera que tá em relacionamento sério há muito tempo. E ele até consegue fazer alguma coisa boa ali, mas com certeza mais um nível de incerteza se aplica na nossa lista de catálogos de possíveis clientes para o Pet Shop. Agora, Rodolfinho parte para fazer o próximo filtro, um filtro de idade.
cidade. Quando ele começa a trabalhar nisso, ele percebe que tem um monte de gente que parece ter 15 anos na foto, mas tá marcado com 22. Aí ele pensa um pouco e saca que tem um monte de adolescente se cadastrando como maior de idade para poder ter acesso a todas as funções da rede social. Mas como tá marcado ali que a pessoa tem mais de 22 anos, pela regra da biblioteca, ele precisa deixar esse catálogo na lista. O Rodolfinho é muito apaixonado pelo trabalho dele, mas ele tá começando a perceber que esses filtros que a galera escolhe para fazer campanha estão longe de ser exatos. O próximo filtro que ele vai ajustar para nossa campanha do Pet Shop é o filtro de região. E esse aqui é um que corta o coração do Rodolfinho, porque ele vê os gestores de tráfego que ele tanto gosta perdidos, sem entender nada. Eles fazem uma campanha selecionando um raio de poucos quilômetros perto da empresa anunciante. Mas mesmo assim, o dono da empresa fica falando que só tá chegando lead de muito longe. É que o gestor de tráfego do Brasil não sabe que essa geolocalização funciona por GPS e IP, mas muito mais por IP do que por GPS. E a estrutura de IP no Brasil não é nem um pouco precisa, uma bagunça toda. E esse problema estrutural já é o bastante para fazer a seleção de raio no gerenciador de anúncio, algo com baixa precisão. Sem contar que essa informação é uma das que são mais negadas no LGPD. iPhones, por exemplo, já vem com a configuração de não compartilhar dados de localização ativas e normalmente ninguém desativa isso. O Rodolfinho fez o trabalho dele da melhor forma que conseguiu e ele levantou uma lista de 100 mil pessoas que cumpriam esses 4 requisitos. Ele sabe que naquela lista tem gente que não tem interesse em pets, ele sabe que tem gente que não é casada e não tá na faixa de idade que você, gestor de tráfego, escolheu. Ele também sabe que tem muita gente ali que nem mesmo tá próximo do pet shop por causa do problema de IPs aqui do Brasil. E mesmo decepcionado com o resultado final, Rodolfinho sabe que deu o seu melhor. Ele vai caminhando, triste. Ele queria muito te entregar um resultado melhor. E é nessa paixão que o Rodolfinho tem pelo seu trabalho que ele lembra de uma coisa. Além de bibliotecário, nosso pequeno grande herói também é um estatístico. E de repente ele tem uma ideia. Rodolfinho lembrou que a Lei Geral de Proteção de Dados e o fim dos cookies de terceiro não obrigaram as plataformas a jogar fora as informações. Eles simplesmente obrigaram a não registrar a identidade das pessoas. Antes da LGPD, a Meta e o Google sabiam que Isadora gostava de pets. Agora eles sabem que alguém gosta de pets, mas não especificamente quem. Todas as informações ainda continuam existindo lá no banco de dados da plataforma. A única diferença é que agora elas não estão atreladas a uma pessoa específica, elas estão atreladas a grupos. Então, a gente ainda tem chance de usar essa informação a nosso favor para fazer um filtro melhor. Só que como as plataformas estão proibidas de pegar informação das pessoas porque são de terceiros, você, gestor de tráfego, você não está proibido de fazer isso. Você pode pegar a informação das pessoas desde que peça consentimento antes de passar essa informação para o Rodolfinho. Se você fizer isso, o Rodolfinho vai conseguir um filtro muito melhor no seu público. E assim, eu preciso te contar uma coisa e é muito chocante. Se você não tiver sentado, melhor que se sente. Essa história é baseada em fatos reais, é sério. Eu falei com o Rodolfinho em pessoa e ele me contou tudo isso. Você tá achando que é brincadeira, né? Não, não é. E eu imagino que você, assim como eu, já tá com o coração mega apertado querendo ajudar o Rodolfinho, certo? Nossa, quando eu fiquei sabendo disso, eu chorei muito. Tadinho do Rodolfinho. É por isso que eu fiz esse vídeo, para ajudar todos os Rodolfinhos que moram nos servidores da Meta, do Google e de todas as outras plataformas também. Nesse momento, existem milhares de Rodolfinhos pedindo ajuda para os gestores de tráfego. Ei, me passa os dados das pessoas que estão convertendo para eu otimizar suas campanhas? Por favor, eu imploro. E sabe o que os gestores de tráfego respondem? Eles respondem assim: Rodolfinho, tá aqui uma nova conversão. Se vira aí para identificar quem que converteu. Eles não passam os dados que o Rodolfinho tanto quer. Agora, eu te pergunto. Que tipo de gestor de tráfego você
É. Você é uma pessoa de bom coração? Uma pessoa a favor do Rodolfinho? Ou você tá no time dos gestores de tráfego malvados que não ajudam os seus Rodolfinhos passando dados para eles? Que tipo de exemplo você quer ser para as pessoas que você ama? Se você quiser se tornar uma pessoa do bem e se juntar à causa do resgate aos dados do Rodolfinho, fica aqui comigo que a gente vai junto passar os dados certos para o Rodolfinho. No exemplo de formulário que pede nome, e-mail e telefone, você vai entender como funciona o server-side do Google Tag Manager e vai aprender a usar o Advanced Matching manual nas conversões. Então vamos lá, vamos ajudar o Rodolfinho a ter essa conversão otimizada? Bora para a prática? E eu vou usar uma landing page onde eu tenho esse formulário com nome, e-mail e WhatsApp. Em um caso prático, um projeto que você pega no dia a dia dentro do trabalho de traqueamento. E quando eu digo pegar na prática mesmo, é uma conta que a gente entende que tem configurações feitas. Por quê? Porque a maioria das vezes você vai ter um projeto nas mãos que já passou por algumas agências, já passou por alguns gestores de tráfego. E quando a gente abre aqui essa conta, a gente já vê que ele usa muitas conversões por página visualizada. Difícil a gente passar informações para o Rodolfinho considerando somente páginas visualizadas. Mas um erro mais grave ainda acontece quando a gente vê uma tag do Google como essa configurada e com outras tags do Google que, no caso, não são de GA4, são de Google Ads, mas que, por acaso, se a gente tivesse um Google Analytics 4 aqui, a gente já teria problemas. Por quê? Porque ele pararia de funcionar. Então, somente porque ele está enviando para o lado do servidor, sendo que não tem Manager Server configurado para esse caso. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui, deixar pausada pelo menos essas configurações que vieram nativas ali do Facebook, para que o Rodolfinho não tenha problemas, mais do que ele já tem, com a falta de envios de parâmetros, e eu vou visualizar as informações aqui pelo Tag Assistant. Primeira coisa, a gente tem que ver as tags globais, como é que elas estão configuradas. Aqui a gente ainda tem um Universal Analytics, tem uma tag do Google mais voltada ali para o Google Ads, uma outra tag do Google também voltada para o Google Ads, tags de Hotmart, Analytics, ActiveCampaign, Facebook, tem 4, provavelmente para fazer a contingência de pixel, mas todos eles usando o modelo de HTML personalizado, o qual já está até defasado. A gente vai ver como usar um modelo de tag aqui nesse vídeo. Diferente desse HTML personalizado para passar as informações como se deve. E por fim, esse último pixel de TikTok. Então vamos para esse momento se focar aqui nesse ajuste do Facebook e passar as informações como se deve ali para o Tag Manager Server e para o próprio Meta Ads com API de conversões e pixel sendo disparado da forma adequada. Eu vou criar uma nova tag, buscando aqui a tag de Facebook, do modelo Facebook Pixel. Ele inclusive já tem aqui na conta, então eu vou usar ele. E o primeiro pixel que a gente tem é esse, só que eu vou passar ele, assim como eu ensino no curso, como permanente. É uma forma da gente ter sempre à mão essa informação. Então, primeira coisa, a gente já colocou aqui o pixel, vai ser Standard Page View, o acionador é de todas as páginas, e eu vou trazer em More Settings uma primeira informação que a gente já precisa para depois a gente conseguir fazer a otimização de conversão e a API funcionar. E aqui em More Settings eu vou passar o ID do evento. Esse ID vai ser importante na hora que a gente estiver deduplicando a configuração do lado da API de conversões. Eu tenho um Event ID e eu vou dar o nome de Unique Event ID. Outra configuração, aqui em Object, eu vou passar cookies que até então eram passados automaticamente, mas agora já não são mais. Que são os cookies FBP
e FBC. Esses cookies são variáveis de cookie primário, underline FBP. Eu vou também passar underline FBC. Vou dar o nome de MetaAds Pixel e o nome de MetaAds Pixel, setup config, contingência, porque a gente vai usar os outros pixels também, adicionar todos eles na mesma tag. E eu criei uma variável permanente para cada um dos outros pixels e vou trazer aqui para nossa tag de configuração cada um deles separados por uma vírgula sem espaço, que é importante, isso interfere na hora da gente passar a informação, precisa passar sempre da forma certa. Se eu coloco um espaço aqui, já dá problema. Isso é uma primeira pegadinha que você já vai se livrar só de assistir esse vídeo. Pronto, agora eu tenho todos os 4 pixels aqui na mesma tag, já aplicando da forma certa, e eu já posso desativar essas 4 tags de pixel, page view, e a gente vai trabalhar só com essa única de MetaAds Pixel, setup config, porque ainda a gente precisa passar mais informações aqui dentro de page view. A gente vai habilitar o Advanced Matching manual e a gente vai passar o External ID, uma informação também importante ali para a otimização de conversões, antes passada para o Rodolfinho e agora não mais. Esse External ID é uma informação de cookie primário, underline GA, só que tratada com um JavaScript. Eu vou montar essa variável JavaScript substituindo o meu cookie GA. E o nome de External ID, cookie já tratado. E agora que eu tenho External ID, FBP, FBC e esse Unique Event ID, agora sim, a configuração inicial do pixel já está feita. E ao abrir a página, aqui a gente já tem os 4 pixels funcionando, contendo FBP e External ID em todos eles. Agora a gente vai preparar a conversão de formulário para essa landing page. Estou com o Tag Assistant aberto. E são essas as informações que tanto o Rodolfinho pede para você, gestor de tráfego, passar na hora que estiver fazendo a configuração das suas tags. Nesse momento eu tenho um form submit. Foi enviado o formulário. Esse form submit veio dessa página, o mapa da prosperidade. Eu vou copiar porque a gente vai usar no nosso acionador. Eu vou criar um novo acionador, evento personalizado de form submit, tendo page path com essa URL, o mapa da prosperidade. Aqui tem que ser evento personalizado e não envio de formulário. Por quê? Porque tem a forma como o Tag Manager entende essa informação. Vou trazer para cá o evento Form Submit, mapa da prosperidade, o nosso acionador. E a gente vai fazer uma tag usando o modelo que a gente já pré-configurou do Pixel. Eu vou copiar, MetaAds Form Conversão, vou deixar contingência aqui, form submit, vou dar o nome para ele de MetaAds, form submit o mapa da prosperidade. Aqui, como é uma cópia, eu vou mudar de page view para lead. O nosso acionador também precisa ser alterado, form submit. E agora eu vou passar as informações de nome, sobrenome, e-mail e telefone já adequado ao padrão que precisa ser. Eu vou salvar ela só para a gente poder visualizar as informações. Vou simular um novo cadastro. Nesse momento de form submit, eu tenho disparo de 2 vezes, que a gente já precisa limitar. Um dos primeiros cuidados que a gente precisa ter em configurações para que não venha duplicado o próprio evento do lado do navegador. Eu vou visualizar novamente até chegar nessa parte onde eu vou coletar esses dados da própria página. Vou identificar os valores, eles estão aqui, sendo assim, então eu vou trazer variáveis que vão me ajudar a coletar essas informações de nome, sobrenome, e-mail. Aqui, ó, full name, ele tem que ser ID full name. Perfeito. Esse código JavaScript já pega e remove o último nome e traz só o primeiro. Eu dei o nome para ele de nome do lead, no Elementor. Eu vou fazer também uma variável para pegar o sobrenome. Por quê? Porque precisa ser enviado separadamente nome de sobrenome para o MetaAds e para as outras ferramentas. A maioria também pede
como o Google Ads também pede que seja enviado nome separado de sobrenome. Sobrenome do lead. E agora a gente vai pegar o e-mail. Aqui o ID é e-mail. Vou usar uma outra variável JavaScript aqui. Eu dei o nome para ele de e-mail do lead no Elementor. E eu já vou deixar duas outras variáveis prontas. Uma que vai nos ajudar a coletar o telefone e já passar para o formato do Google Ads, que é com esse mais 55, e outro que vai passar no formato Meta Ads, que não tem o mais no código. Aqui o ID é o fone, da mesma forma que está aqui. ID fone, salvar. Pronto, agora a gente já tem as variáveis que a gente precisa para disparar as informações na nossa conversão de lead. Eu vou trazer essas informações para a nossa tag, first name, last name, e-mail, phone number, que é o phone, first name, nome do lead no Elementor, last name, sobrenome, e-mail, telefone, no formato do Meta Ads. E aqui a gente já tem as primeiras informações coletadas pelo pixel para lead, disparando para os 4 pixels, já aplicando a contingência. Vamos ver novamente se foi disparado. Nesse form submit, a gente já viu que ele veio duplicado, a gente já precisa ajustar para uma vez por página somente, mas a gente já vê a coleta dos dados acontecendo aqui. Para nome, sobrenome, e-mail e telefone. Último ajuste aqui em relação às configurações avançadas. Vamos passar uma vez por página. Perfeito. Agora ele só está disparando uma vez, a primeira vez que aparece, com todas as informações, já disparando para os 4 pixels. Ainda da parte web, é bom só a gente dar uma olhada no Google Ads, né? O Google Ads tem o vinculador de conversões. Nossa tag de remarketing, ela está com um código de conversão, que é da própria conta. Ok. O Google Ads também pede uma conversão otimizada, passando o nosso ID de conversão do Google Ads, o rótulo de conversão. Eu peguei o rótulo de conversão lá da conta do Google Ads. E aqui também a gente passa informações do usuário, que no caso é o nosso e-mail do lead no Elementor, dados fornecidos pelo usuário, é o nome de lead, salvar, e o acionador é o mesmo form submit. Deixando ele com o nome de Google Ads Form Submit, o mapa da prosperidade, a gente está passando do lado web, mas seria ainda melhor se a gente passasse do lado do servidor, mas ele, para um primeiro momento, só para a gente ter essa tag com os dados, já tá bom. Ele já está trazendo como conversão otimizada ali para o Google Ads, isso já é muito bom para o Rodolfinho, lá no Google Ads. E para finalizar a parte web, a gente só vai passar pelo Google Analytics 4. Eu vou trazer uma variável permanente, salvar. E essa tag aqui, ela nem é a de evento mesmo. Ela é uma tag do Google, porque a gente precisa disparar essa tag. Já 4, fluxo de dados com send page view to GA4 tag, setup page view. E para o GA4 também eu vou fazer uma tag de evento com o nosso fluxo de dados para o momento de disparo do form submit. Vou trazer já como generate lead e essa conversão também vai ser adicionada os dados fornecidos pelo usuário no lead, aquele e-mail, e eu ainda posso colocar. Então eu já fiz também o de GA4, eu vou salvar a tag, ótimo. Agora do lado web, a gente já está com ele bem feito aqui. Claro, né? Se você é um infoprodutor, você ainda vai ter que ver muitos outros detalhes como Hotmart e além de outras técnicas que a gente usa de cookie persist para poder organizar dados quando a pessoa entra na página e assim ele já deixa cucado a informação do usuário e isso ajuda você a ter uma melhor nota de page view, mas para a parte web aqui, para a gente poder passar informações, já está bem adequado aqui, a gente já consegue ter uma nota mais alta ali no Meta Ads e também ajudar de toda forma aqui o Google Ads, que já está levando e-mail, e o próprio Google Analytics 4, que também está levando dados de usuário. Algumas configurações já foram feitas também ali do lado do GA4 e do Google Ads, para ajudar também a
garantir que a conversão otimizada está sendo enviada. E agora chegou a hora da gente fazer o nosso server-side. Através do administrador, eu vou criar um container server. Eu vou fazer isso pela Stape, trazendo código do container, ajustando o local. E aqui a gente já tem a nossa URL de transporte que a gente vai usar. Ele está subindo. A gente já vai deixar alguns power-ups ativos, alguns que eu gosto bastante de usar, GeoHeaders, User ID e User Agent Info. São informações que ajudam ali a configurar o Google Tag Manager do lado server. Trazem informações valiosas aqui, algumas dessas integrações, alguns desses power-ups. E aqui eu já tenho o server, só que eu vou ali no administrador, em configurações do container, passar a nossa URL ali da Stape, que depois essa URL vai ser substituída pela URL de subdomínio próprio. E agora a gente tem tanto o lado server quanto o lado web já existindo. E eu vou agora fazer uma tag de envio do lado web para o lado server, para que as informações do formulário sejam enviados ali para o servidor. Eu deixei o lado server do Tag Assistant aberto. Vou fazer um envio só para você ver que não está chegando ainda, porque a gente não fez a configuração, então ele não chega mesmo. E aqui eu vou fazer a nossa configuração agora do form sendo enviado para o lado do servidor. Vou usar o modelo da tag ali do GA4, fazendo uma cópia dele e passando parâmetros importantes para esse envio, como server container URL, que vai receber a nossa URL de transporte. Aqui tem várias pegadinhas, porque se você não usa da forma certa essa tag de envio, ela faz com que o Google Analytics 4 pare de receber as informações. Isso é importante fazer da forma adequada. A gente passa também First Party Collection como true, também Action Source, que define que a gente está enviando via website. Eu vou passar por aqui também o nosso Event ID, Unique Event ID, que vai ser usado para deduplicar a API de conversões. Event Time, que também é um código JavaScript que pega o momento que a gente está em segundos, transforma em segundos, melhor dizendo. Eu vou deixar uma tag aqui já configurada. Vou deixar o nosso External ID também, que é o cookie já tratado. Eu também passo FBP e FBC, para que assim a gente consiga ter todas as informações do lado web sendo enviado para o server. E é claro, a gente precisa também passar os dados de usuário. User underline data email address, que é o nosso e-mail do Legion Elementor. User underline data ponto address first name, que é o nome do Legion Elementor. Last name, sobrenome do Legion Elementor. User underline data phone number, esse no padrão Google Ads. E eu acrescento também phone number meta como o telefone no formato seguido ali, exigido, melhor dizendo, pela documentação do MetaAds. E vamos fazer um novo disparo? Eu vou abrir aqui o server no Debug Assistant, Tag Assistant, melhor dizendo. Eu deixei aberto o Tag Assistant do lado do servidor e vou agora navegar e simular a conversão de formulário. E agora sim, ele já me traz o Generate Lead, só que ele está vindo com 2 vezes, porque eu não limitei. Então, aqui em configurações avançadas, da mesma forma, eu tenho que deixar uma vez por página, mas ele já me traz os dados do evento, incluindo país, estado, que já é do próprio servidor, e eu tenho todas as informações que foram enviadas do lado web para o lado do servidor. Como aqui ainda não foi preparada nenhuma tag da API de conversões do MetaAds, agora é que a gente vai fazer essa tag aqui ser disparada, porque até então a gente só mandou do lado web para o lado server. Eu vou fazer uma nova tag aqui do lado do servidor, trazendo o modelo de Facebook Conversion API, onde eu tenho aqui pixel token para ser preenchido e o acionador é o Generate Lead, que é um personalizado, onde client name é o GA4, está sendo enviado por ali, e o event name é o Generate
lead, tô dando o nome de evento generate lead a ele. E aqui do lado do servidor, eu preciso trazer cada um dos pixels, então eu vou montar também variáveis permanentes aqui para o pixel, da mesma forma que a gente tem ali do lado web. Pronto, eu preparei os 4 pixels. E aqui, para a gente trazer os outros, a gente precisa acrescentar as linhas aqui do lado do servidor. E como todos os pixels estão na mesma conta, a gente tem um mesmo access token para todos eles. E eu vou montar também as variáveis relacionadas aos dados de usuário aqui do lado do server. Vou passar external ID, que a gente tem aqui, external ID, o mesmo ID, external ID, ok. Também vou passar first name, que é aquele userdata.address.firstname. Userdata address first name. Já vou criar de last name aqui também. Importante, tanto first quanto last name precisa ser passado em minúscula. Eu alterei para o first name, agora eu estou alterando para o last name também. Ótimo. Last name. Vamos passar o e-mail, que ele está vindo como email address. User data email address, que não precisa ser alterado. E o phone number meta, user data, phone number meta. Quando ele chega aqui no servidor, a gente tem outras informações que a gente pode passar, como essa do IP, essas de country e region, e essa de user agent. A gente vai começar pela user agent, o nome dele é user agent, o IP address também, IP override, o country é event location country, só que ele precisa ser em minúscula, passando o valor do formato alterado para minúscula. O nosso state, que é o region, e ainda teria algumas outras formas de passar cidade aqui. A gente não vai usar agora, mas que a gente tenha as informações aqui já está de ótimo tamanho, porque a gente já está passando uma quantidade grande de informações para o Rodolfinho. E o nome é lead do evento. Sempre que ele receber como generate lead, ele vai automaticamente transformar para lead aqui do lado do servidor. E agora eu vou salvar a tag aqui do lado do server e eu vou visualizar tanto o lado server quanto o lado web novamente. E apesar de ela aparecer como failed aqui, a gente entrando na tag consegue ver que para um deles foi enviado da forma certa, já passando como lead. E a gente, claro, tem que dar uma busca ali com o gestor de tráfego. E no mesmo momento que eu estava fazendo esse vídeo, ele me falou que esses outros 3 são de BMs, Business Managers antigas, e que nem deveriam estar no Tag Manager, e estão. Então, a gente precisa limpar isso. E é algo que a gente tem que vira e mexe, todo momento, entender no atendimento como que fica esse ponto. E vamos fazer um simples ajuste nesse caso aqui, então. Tanto do lado do server, a gente não atribui mais outros pixels, e o pixel certo que eles estão usando é esse pixel 2, então é ele que a gente vai deixar ativo tanto do lado server quanto do lado web, tanto para tag de page view quanto para de envio de formulário. E o lado bom de a gente realmente entender o papel de cada tipo de tag é que a gente realmente consegue ter uma manutenção muito mais fácil do que agora teria que entender qual é a tag e teria que fazer uma volta enorme para conseguir ajustar. Então agora, aqui do lado do servidor, eu vou dar uma nova visualização do lado server e do lado web também, com sucesso sendo enviado para o servidor e já trazendo todos os parâmetros de usuário. E para a gente ter mais uma forma de validar se está chegando o teste, a gente vai aplicar o teste ID por aqui, aplicando uma variável de tabela de consulta com debug mode quando for true, sair o teste nesse valor, é o nome de ID de teste, salvar, ótimo. E aqui a gente vai salvar, eu vou repetir essa validação, perfeito. A gente vê que ele chegou com sucesso e aqui no gerenciador de eventos, ele já trouxe a deduplicação para o lado do servidor e do navegador, sendo aplicados da forma adequada, com o mesmo ID
de evento. E ainda teria que dar uma olhada, porque esses outros eventos estão sendo disparados, mas aqui a gente já vê essa validação do evento lead chegando no Meta Ads via API de conversões e com certeza dessa forma o Rodolfinho tá muito feliz. Se a sua campanha só usa um formulário na jornada até a conversão, isso já é o bastante para resolver o problema. Mas esse normalmente não vai ser o caso em 4 situações. Quando você está trabalhando com e-commerces, quando você está trabalhando com infoprodutores, quando você está fazendo dropshipping ou quando você está trabalhando como afiliado. Nesses 4 casos tem muito mais informações que podem ser passadas para o Rodolfinho. E a diferença de passar essa informação nas minhas experiências aqui, como eu já comentei, foi de 1,5 até 5 vezes de melhora na performance. Seja aumentando ROAS ou diminuindo o CPL, se você recebe por comissão, eu acredito que esses são valores bem interessantes, né? Se você não recebe por comissão e recebe fixo, gerar mais vendas para os seus clientes facilmente significa mais paz mental e possibilidade de aumentar o preço do seu trabalho, certo? Eu não sei se você já viu no gerenciador de anúncios da Meta. Quando você passa o mouse na coluna de resultados, como nessa print aqui, e eu te pergunto, por que será que todas as conversões aparecem ali atreladas a uma campanha? Afinal de contas, quando a gente configura uma campanha otimizada para conversões, a gente só escolhe uma conversão como prioridade, certo? Acontece que por mais uma conversão que seja prioridade, o nosso querido Rodolfinho é um estatístico de ponta. E quanto mais informações ele tiver, melhor vai ser o modelo matemático que ele constrói para encontrar o público-alvo. Se você trabalha com e-commerces, você quer garantir que os eventos de boleto gerado sejam diferentes do boleto de compra aprovada no cartão. Você quer garantir que quando o boleto foi realmente pago, que isso dispare uma conversão diferente. Você quer garantir que o Pix também passe um outro evento. Que cadastros na newsletter do e-commerce também sejam passados para o Rodolfinho, que a quantidade de adições ao carrinho também sejam passadas para o Rodolfinho, e que o content no blog do e-commerce seja passado para o Rodolfinho. E mais que isso, é preciso que isso seja comunicado da forma correta, para que o Rodolfinho não pense que um simples view content no blog tem o mesmo peso que uma adição de produto no checkout ou no carrinho. E isso independentemente da plataforma que você trabalha. WooCommerce, Shopify, VTEX, IO, VTEX Legado, Loja Integrada, Nuvem Shop, Tray, WBuy, VNDA. O mesmo vale para infoprodução. Todas essas informações de checkout também são possíveis de ser configuradas se você está trabalhando com Hotmart, Kiwify, Eduz, Digital Manager, Guru. Mas mais do que isso, você também vai querer dizer para o Rodolfinho quando uma isca digital foi baixada, quando uma pessoa assistiu seu vídeo de vendas até o pitch, mas não comprou. Cada informação a mais que você passar para o Rodolfinho significa um modelo matemático melhor, e isso alegra muito o Rodolfinho. Que significa que o seu remarketing vai funcionar melhor, que seu lookalike vai funcionar muito melhor, e até mesmo significa que as suas campanhas para tráfego frio vão funcionar melhor quando elas finalizarem o período de aprendizagem do grupo de anúncio. E é nessa hora que eu tenho uma boa e uma má notícia para você, gestor de tráfego. E é claro, eu vou começar pela ruim. A notícia ruim é que qualquer profissão que tem alto potencial de ganhar bastante dinheiro é necessário estar constantemente se atualizando ou você fica para trás. Medicina, programação, engenharia e gestão de tráfego não é diferente, não. Você vai ter que estudar para sempre. E a boa notícia é que nessa parte de engenharia de dados eu consigo te ajudar. O meu objetivo com essa aula gratuita era te ajudar a entender como a ciência de dados afeta a gestão de tráfego muito mais do que você imagina. Te ensinar de forma gratuita como aplicar ciência de dados em uma campanha de formulário que pede nome, WhatsApp, e-mail, que é a campanha mais comum da gestão de tráfego. Através dessas duas primeiras coisas, te ajudar a ter contratos mais duradouros, mais paz mental, porque o cliente vai parar de te encher o saco e, claro, comissões maiores ou te ajudar a
cobrar muito mais pelo seu serviço. Se você acha que eu cumpri o meu objetivo e quiser saber mais sobre o meu curso de traqueamento avançado, agora eu vou te apresentar o ROAS Track Desvendado. Gestor de tráfego, a razão de eu ter criado esse curso é para escalar meu negócio digital e, claro, ganhar mais dinheiro. E além disso, é porque eu amo falar sobre tecnologia, ciência de dados, estratégias de negócio. O que eu posso dizer? Eu sou meio nerd, eu gosto mesmo. E não vem me julgar que eu sei que tem um monte de gente que adora mexer numa planilha. É quase a mesma coisa, tá? Foi por isso que eu me tornei engenheiro de dados. E como um dos meus objetivos aqui é escalar meu negócio aqui no digital, você que entende mais de comunicação do que eu vai saber. O melhor jeito de ganhar dinheiro é resolvendo problemas. Quanto mais problemas resolver de mais pessoas, mais dinheiro. E quanto maiores os problemas, também mais dinheiro. Existe um problema gigantesco no mundo do marketing digital. Ele é um ponto cego, uma ilusão que os gestores de tráfego vivem. Vocês, gestores, pensam que as duas coisas mais importantes na gestão de tráfego são o criativo, o anúncio em si, e a segmentação que você escolheu. De fato, as coisas mais importantes são criativo e segmentação, mas não a segmentação que você escolheu. É a segmentação feita pelo aprendizado do grupo de anúncio. Ela em si diz muito mais sobre o público que vai receber os anúncios do que a segmentação que você escolheu. Esse problema que eu quero resolver é fazer os gestores de tráfego pararem de ignorar a tecnologia que envolve a gestão de tráfego. Pergunta para qualquer gestor de tráfego que já é macaco velho de profissão se ele nunca rodou uma campanha de público aberto e teve mais resultado. Pergunta se o Google ou o Meta nunca recomendou para que você deixasse a campanha o mais aberta possível. Pergunta para o gestor experiente se ele nunca duplicou um grupo de anúncios sem mexer em nada. Literalmente nada. E teve um resultado bem melhor do que no Ad Group original. Sabe por que disso? Porque o aprendizado do grupo de anúncio encontrou uma amostra diferente de pessoas. Mesmo numa campanha de pesquisa em que a palavra-chave já mostra a intenção de compra. Ainda assim, o aprendizado do grupo de anúncio precisa ser feito da melhor forma, entregando para o algoritmo a informação de quem converteu, não somente informando que houve uma conversão, para que dessa forma ele possa procurar pessoas do mesmo perfil. Os gestores de tráfego estão completamente iludidos nesse ponto, porque eles não têm noção de como funciona o machine learning que acontece em cada um dos seus grupos de anúncio. E rola uma grande hipocrisia aí. A gente acredita que os algoritmos das redes sociais e redes de pesquisa são capazes de mudar o destino de um país com uma eleição, mas na hora da gente fazer a nossa campanha, a gente realmente acredita que tá tudo bem entregar informações pela metade para o algoritmo ter aprendizado. A gente realmente acredita que nosso público semelhante vai performar bem se eu só instalar o pixel e não passar mais nenhuma informação. Eu não vou te prometer nada, porque cada caso é um caso. Mas como eu já disse, na minha experiência aqui na consultoria, a gente tem um incremento de ROAS de 1,5 a 5 vezes em projetos grandes e um pouquinho menor que isso em projetos pequenos. Vamos pegar o pior cenário dentro da minha experiência, que pode não ser a mesma coisa para você. Você corrige todo o traqueamento dos seus clientes e o ROAS deles todos sobem para 1,5 em média, a mais do que você já tem. Se você ganhar comissão, seu bolso vai agradecer. Se você não ganha comissão, sua paz mental vai agradecer. Porque a gente sabe que o cliente que está vendendo bem não vai te encher o saco. Mas o principal é que quanto mais faturamento você prover para os seus clientes, mais você pode cobrar nos seus próximos contratos. Mais argumento você tem para renegociar os contratos atuais. Então, deixa eu resumir aqui para você o que você ganha ao entrar e aplicar o curso ROAS Track Desvendado. Primeiro, benefícios financeiros, porque se você gera mais resultados para os seus clientes, mais estáveis e maiores serão seus contratos do jeito que eu expliquei. Segundo, participa de uma comunidade que envolve gestores de tráfego de todos os tipos e donos de agência. E por que isso é bom? A galera transborda clientes para os gestores de tráfego do grupo. Por exemplo, um dos membros da comunidade que trabalha principalmente com campanhas de infoprodução indicou um e-commerce grande para outro aluno que era especializado em e-commerce. Esse segundo fechou um contrato de 5K mês com esse
e-commerce. 2 meses depois, esse especialista em e-commerce passou um contrato de infoprodução para o primeiro gestor, que também fechou um contrato de 3K mais comissão. Fazer parte de uma comunidade de gestores de tráfego te ajuda a trabalhar só com aquele tipo de cliente que você mais domina e receber indicações. Esse é um exemplo real e acontece com uma certa frequência, vou te dizer. Não só isso, temos vários donos de agência no grupo que volta e meia estão buscando pessoas para trabalhar como freelancer. Eu mesmo já trouxe alunos que se destacaram no curso para projetos que eu trabalho. E os projetos que eu trabalho são projetos de alto investimento em marketing digital. Terceiro, se você é meio Zé Planilhinha, se você é daqueles gestores de tráfego mais nerds, esse pode ser o seu primeiro passo para uma transição de carreira para a engenharia de dados. Cientista de dados é uma profissão boa demais, porque dá para ganhar até em dólar. E mesmo que não ganhe em dólar, essa aqui é a média de salário de um cientista de dados, segundo o site Glassdoor. Isso é só para quem trabalha no Brasil mesmo, tá? Quem ganha em dólar, com certeza ganha mais. Mas deixa eu ser bem claro, esse curso não te transforma num cientista de dados. Ele seria um primeiro passo para que você primeiro se torne um analista de performance. Você iria precisar estudar de fato programação para depois fazer essa transição para a ciência de dados. E esse curso não te ensina tudo o que você precisa para ser cientista de dados. Só estou te apresentando a possibilidade porque talvez você nunca tivesse visto ela. E apesar do que é vendido por aí, hoje a média salarial da gestão de tráfego é essa. Não sou eu quem estou falando, tá? Isso é o site Glassdoor, que é a fonte mais confiável da internet para isso. Eu, sinceramente, penso que a profissão de gestão de tráfego é mais ou menos tipo futebol, onde alguns poucos ganham muito dinheiro, mas 95% dos jogadores ganham bastante para sobreviver. E tem muitos jeitos de progredir na gestão de tráfego, se tornando um dos 5% que ganha muito, abrindo uma agência e construindo um time abaixo de você. Uma outra alternativa pode ser essa migração para a ciência de dados, e esse caminho pode combinar com os gestores de tráfego que são mais nerds, porque vai envolver aprender programação. Esse caminho provavelmente seria de gestor de tráfego para analista de performance e de analista de performance para cientista de dados. Esse não é o foco do curso, mas esse curso é um excelente primeiro passo nessa direção, caso você queira considerar. Quarta razão, o que eu puder te entregar pronto em formato de template para agilizar a implementação dos containers do Tag Manager, eu vou fazer. E mesmo que você aprenda como configurar o Data Layer para passar para o Pixel o máximo de informações ali no Advanced Matching Manual, as plataformas de e-commerce, infoproduto, dropshipping, os CRMs estão sempre se atualizando. A LGPD ainda é muito nova e o Brasil ainda não está 100% adaptado a ela. As coisas vão mudar sempre e você sempre vai ter acesso a templates para te agilizar a implementação. Sinceramente, o que meus clientes de consultoria falam é que isso aqui sozinho já vale o curso, porque ganha bastante tempo. Todo o resto vem de bônus. Isso eles que falam, tá? Mas bom, em termos técnicos, o que você vai aprender que você ainda não sabe? Ajustes na integração de cada plataforma com o Tag Manager. Habilitar a camada de dados, Data Layer, com informações de produtos e dados de usuário. Setup das variáveis, acionadores, tags de evento da jornada de compra para GA4, Meta Ads, Google Ads, otimização das tags de conversões no GA4, Google Ads, conversões otimizadas, Meta Ads com a API de conversões, setup de eventos e conversões via GTM Server, usando a estrutura de servidor da Stape, ajustes em variáveis para garantir dados preciosos nos relatórios do GA4 e catálogos, Google Ads, Meta Ads, sempre seguindo a documentação de cada plataforma, setups das tags de remarketing dinâmico do Google Ads para um efeito avassalador no ROAS, configuração do catálogo de produtos do Meta Ads via GTM Web ou Server para redução do CPL, CPA das campanhas, como exportar e importar os containers web e server do GTM, como trazer eventos de compras pagas na Hotmart, Eduz, Digital Manager Guru e outras N plataformas de e-commerce usando webhooks direto para o servidor. E ainda um bônus, container do Google Tag Manager Web Server para as plataformas da minha mentoria coletiva Implementation Week. Deixa eu te mostrar como o curso é por dentro. E aqui eu já estou dentro da página do curso ROAS Track Desvendado. Em cada módulo, a gente tem tanto conteúdos de introdução para você que
não conhece ainda tão profundamente sobre o assunto, com o uso de mapa mental, uma aula completa sobre o impacto real do fim dos cookies de terceiros, o que você precisa se atentar para dar os primeiros passos em um projeto de traqueamento. A gente avança com um módulo sobre container web, entendendo tanto o painel administrativo quanto cada um dos recursos disponíveis, tags, acionadores, variáveis, como é o funcionamento e com muita explicação de cada um deles e abordagem prática também. Todo o conteúdo é voltado para você entender de fato o uso de cada um dos acionadores, variáveis e tags, mais do que somente aplicar. E tendo entendimento, aí sim a gente faz todo o setup, começando pelo Google Analytics 4, via GTM Web, sempre na prática com tela compartilhada, setup do Pixel, do Meta Ads e conversões, trazendo a abordagem de como fazer a configuração do Pixel com o fim dos cookies de terceiros. A gente tem um outro recurso que é um mapa de tags, acionadores e variáveis que vão sendo preenchidos conforme o andamento das aulas. Configuração de eventos, como por exemplo esse que a gente está vendo de vídeo para Meta Ads. Configuração do Pixel e também do Advanced Matching, que a gente faz manual. A técnica em aplicação prática para a gente passar cada uma das variáveis nessa aplicação de Advanced Matching manual, um módulo completo sobre Tag Manager Server-Side para você entender, fazer a configuração usando a estrutura de servidor, STAPE ou Google Cloud. A gente configura o Tag Manager Server via STAPE, via Google Cloud, e a gente também entende como configurar subdomínio na STAPE e como fazer uso do domínio próprio na hora de você fazer a configuração do Tag Manager, uma técnica chamada proxy. Um módulo também voltado para a tag do Google, onde a gente tem aulas que trazem para você a ideia das pegadinhas que você precisa se atentar para não cair no erro de deixar o seu GA4 parado por conta de uma configuração errada na tag do Google. Muita gente me relata esse caso, e aqui a gente tem dois cenários, tanto configurando na tag global, quanto em eventos para o lado do servidor, e além de outros módulos, como o módulo de consentimento, módulo pedido pelos alunos, além das Implementation Week, que vão sendo liberadas aqui conforme acontecem. Então, a gente recentemente teve uma de WordPress, então tem todo o conteúdo das aulas disponíveis aqui no curso. E a gente também tem um grupo de alunos onde tem muita interação, muita troca entre os alunos e também com comentários que eu vou agregando ali ao grupo. Pessoal falando que configurações deram certo a partir do que a gente colocou de contribuição para o caso prático ali do Gabriel, que é aluno nosso, e alguns também feedbacks falando da didática, explicando com cases reais, fazendo pôr a mão na massa, porque realmente eu quero a prática, e eu acredito que a prática é o que leva realmente aos resultados. Enfim, tudo isso que você consegue encontrar na plataforma do ROAS Track Desvendado. Ficou interessado? Então, basta preencher o formulário abaixo, fazer a sua inscrição para entrar de cabeça no mundo do traqueamento avançado, machine learning, aprendizado de máquina, fazendo com que as suas campanhas tenham custo por aquisição muito menor, custo por lead e venda menor, e um ROAS muito maior. Ao preencher o formulário, você vai ser encaminhado para o checkout da Hotmart. Quero agradecer muito pelo seu tempo. Te espero no ROAS Track Desvendado.